Prezados, bom dia, boa tarde, boa noite. Muitos inscritos me perguntaram em comentários se eu ainda iria postar vídeos. Eu disse que sim, que só não tinha ainda postado novos vídeos por falta de tempo. Hoje nós vamos então ter um novo vídeo, um agradecimento muito especial a todos esses inscritos que com muito carinho me procuram para saber se está tudo bem. Um exemplo é o Urano, um grande abraço para aquele jovem tão inteligente, tão perspicaz. Os canais que ainda persistem, como o Forever 78, que acompanho desde a época que se chamava MGTOW Forever, os saudosos canais como MGTOW Involuntário, Médico da Peste, Até Mais Tchau, tantos outros que se foram, além de mestres como o Raccoon. Hoje vamos falar sobre o que a direita tem aprendido e o que a direita não tem aprendido no espectro político do Brasil. A direita não aprendeu o que acontece com os homens e a direita aprendeu o que é a falta do devido processo legal. Felipe Martins foi condenado com provas falsas, igual mulheres que se machucam e o IML faz exames, diz que ela está de fato machucada e imediatamente o homem é considerado o causador dos machucados e daí é preso com provas falsas. Deputado Daniel Silveira, condenado a usar tornozeleira eletrônica apenas porque disse que discorda do regime político atual, igual homem que é condenado a usar tornozeleira eletrônica por discordar do volume da TV em casa. Depois, Daniel Silveira foi condenado à prisão por não pedir desculpas por ter discordado do regime, igual o homem que depois da tornozeleira eletrônica é preso por não pedir desculpas por ter discordado e não frequentar os tais cursos de aprendizado sobre a verdadeira masculinidade, que na verdade é apenas um curso que leva homens a colocarem um cabresto em si mesmos. Prisão de Daniel Silveira, que quase o fez perder uma perna por infecção, igual tantos homens presos injustamente que são abusados na cadeia porque entram lá com falsa acusação de estupro. Só o uso da tornozeleira eletrônica já é uma condenação social eterna, pois toda a sociedade vê o homem que usa tornozeleira eletrônica e logo falam que é criminoso de alta periculosidade. Em um pré-julgamento que a direita, que foi perseguida agora no Brasil, sabe muito bem como é danoso o tal do pré-julgamento. Clesão preso e morreu na cadeia sem ter os pedidos de assistência médica atendidos. Igual um reitor de uma universidade aqui de Santa Catarina que não teve os pedidos de assistência médica mental, de saúde mental atendidos e nem os direitos jurídicos dele atendidos e que se jogou do alto do prédio da universidade na frente de todos. Depois de uma sequência de falsas acusações de alunas que não estudavam e queriam notas altas e de professoras que queriam o posto dele. Agora a direita sabe o que é ser falsamente acusada, porque a esquerda quer o lugar da direita, igual fizeram aquelas mulheres e o sistema, a sociedade, o judiciário com aquele reitor. Bolsonaro preso com a alegação de que só foi preso após ter o devido e amplo processo legal e amplo direito de defesa. Mas na verdade foi tudo um mero teatro para que os juízes ficassem ouvindo os advogados de Bolsonaro apenas por formalidade, pois a sentença já estava pronta antes da defesa ser ouvida. Igual acontece com homens na vara de família, em que a sentença já está pronta antes da defesa se manifestar, sendo tal amplo direito de defesa um mero teatro para enganar a todos, fazer parecer que houve o devido processo legal, que na verdade nunca existiu. Agora a direita sabe que o devido processo legal é um teatro, uma farsa, um engodo, quando o outro lado quer perseguir,
da mesma forma que a justiça e a sociedade e os governos fazem com os homens nas varas de família. Bolsonaro perdeu as eleições de 2022 para Lula com uma grande margem de votos inválidos, brancos, nulos, coisa ali perto de 30%. Não foram mulheres que deixaram de votar, foram homens que não querem a misandria da esquerda e nem o ginocentrismo da direita. Hoje, eu vejo canais enormes de direita conduzidos por mulheres dizendo que são contra a esquerda, que querem Bolsonaro livre, e ao mesmo tempo em que dizem que se sentem de mãos dadas com mulheres que buscam ranço e até vingança de ex-maridos que desistiram de continuarem casados com essas tóxicas abusivas que usam a lei de forma indevida, e elas dizem que se sentem de mãos dadas com essas mulheres, indiferente de qual partido e espectro político sejam essas mulheres, de esquerda ou de direita. A esquerda continua misândrica e sempre será. A direita não aprendeu a lição e continua ginocêntrica e sempre será. Bolsonaro, quando era presidente, foi perguntado por um homem por que pai solteiro não ganhava os R$ 1.200 mensais de auxílio que as mães solteiras ganhavam. Bolsonaro literalmente virou de costas e ignorou os homens. O resultado veio nas eleições. Se Bolsonaro tivesse ao menos dado uma resposta, nem mesmo falo em dar direitos iguais para os homens, mas ao menos não humilhar e ignorar em público, o resultado das eleições poderia ter sido bem outro. A direita não vai fazer essa analogia que fiz aqui, porque são covardes e já começaram a falar em direitos das mulheres para as próximas eleições, tal qual disse Michele Bolsonaro, que fez 72 leis para privilegiar mulheres e agora quer fazer mais 100 leis de privilégios para mulheres. Privilégios que a direita chama de, entre aspas, direitos, como se ter privilégios fosse um direito, ignorando completamente a Constituição que diz que todos são iguais perante a lei. E agora a direita invoca esse artigo da Constituição de que todos são iguais perante a lei e de que todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas não falam disso dos homens que sofrem nas varas de família. Sou radicalmente contra a esquerda, nunca votei na esquerda e sei dos malefícios que a esquerda faz. Mas a direita não é santa não, ao contrário, quando é para usar e descartar homens, a direita consegue muitas vezes ser pior que a esquerda. No final das contas são todos farinha do mesmo saco. Só que a esquerda é aquela parte da farinha mais apodrecida. Eu teria muito para falar a esse respeito sobre esse tema, mas por falta de tempo, muitos projetos profissionais que estou tentando colocar em atividade, nesse país que faz de tudo para que o empreendedor fracasse, eu continuo lutando, mas lutando por mim, não por uma sociedade misândrica da esquerda e nem uma sociedade ginocêntrica da direita, e governos corruptos em todos os casos. Eu luto por mim, um estilo de vida vital, tendo resolvido mais de 90% dos meus problemas em todos os sentidos, como financeiro, jurídico, mental, de trabalho e até, entre aspas, espiritual, pois eu fico liberto de uma massa de manobra e de influências negativas que arrastam o homem para baixo. Prezados, eu desejo a todos excelentes comemorações de Natal para quem for cristão, para quem não for cristão, como eu, que aproveite o dia de folga para realinhar suas rotas de vida, considerando que devem lutar por si mesmos, e apenas por si mesmos, não por uma sociedade doente e apodrecida. Vivamos bem em meio ao caos, tenhamos nossas vitórias enquanto os demais afundam na lama. Nós não fazemos mal para quem quer que seja, apenas vivemos nossas vidas para nós. Fazemos, inclusive, o bem sempre que podemos. Estamos à frente dos falsos profetas sociais. E feliz, saudável e próspero ano novo para todos nós, homens despertos.
Um grande abraço para todos e até o próximo podcast em que falaremos sobre a heroína do judiciário brasileiro.